No dia do meu casamento, minha família não apareceu. Preocupada, liguei para minha mãe. Ela riu. Oh, era hoje? Uma viagem parecia mais divertida. Ouvi minha irmã rindo ao fundo. Não disse nada e postei uma foto no Facebook. Eu, no meu vestido de noiva, cercada por convidados especiais. Horas depois, meus pais viram a postagem e correram para o local, pálidos. A manhã em Greenwich amanheceu mais cedo do que o normal. A suave luz do sol de abril pintou as flores de cerejeira no jardim da igreja St. Mary's de um rosa delicado. Nessa igreja histórica, Emma Wilson estava prestes a fazer o voto mais importante de sua vida. Emma, uma pediatra do hospital infantil da cidade, era uma mulher que escondia sua força interior por trás de um sorriso gentil. Seu modo de vida, pautado por promessas e sinceridade acima de tudo, lhe rendeu a confiança profunda de seus colegas. Nos dias de folga, nada lhe trazia mais alegria do que fotografar os sorrisos das crianças hospitalizadas. Sua renda anual de $150 mil era uma prova de suas capacidades. Seu noivo, David Shen, trabalhava como gerente de filial em uma empresa regional de Ti, filho de imigrantes chineses que trabalharam duro para criá-lo. Ele valorizava os laços familiares acima de tudo, apesar do impressionante salário anual de $200 mil. Sua personalidade humilde lhe rendeu o respeito daqueles ao seu redor. O casal se conheceu em um evento de caridade do hospital. A casa da família Wilson, os pais de Emma, era tão conhecida nos círculos sociais de Greenwich que não havia uma alma sequer que não tivesse ouvido falar deles. Seu pai, Robert Wilson, era o presidente da Wilson Properties, uma empresa de gestão imobiliária, e ostentava vendas anuais de $20 milhões. No entanto, ultimamente, ele se tornará mais interessado em golfe do que nos negócios e ficará obcecado por postagens em redes sociais. Sua preocupação com aparência e status era bem conhecida no mundo corporativo. Sua mãe, Margaret, era considerada um pilar da sociedade local como dona de casa em tempo integral. No entanto, seus interesses mudaram gradualmente para as redes sociais, onde se tornou uma influenciadora com 20 mil seguidores no Instagram. Seus tratamentos de spa 3 vezes por semana se tornaram uma rotina essencial, e sua obsessão por curtidas preocupava Emma. Já sua irmã, Ashley, que havia deixado um cargo de diretora financeira na empresa do pai por nepotismo, estava mais entusiasmada em gerenciar suas contas de mídia social do que qualquer outra coisa. Como influenciadora com 100 mil seguidores, sua prioridade eram as redes sociais, e não suas funções profissionais. Seu salário mensal de $10 mil era quase inteiramente gasto na manutenção de sua aparência. Para a família Wilson, Jennifer Anderson se tornou uma presença especial. Como proprietária do maior complexo comercial da região, o Anderson Mall, ela era a cliente mais importante da Wilson Properties, movimentando transações anuais no valor de $100 milhões. Com um patrimônio de $500 milhões e um comportamento sempre digno e elegante, Jennifer era conhecida como uma líder em atividades de caridade locais. No hospital infantil onde Emma trabalhava, ela era especialmente respeitada por suas generosas doações. Mais do que isso, Jennifer conhecia Emma desde a infância, sendo uma amiga próxima da família. 50 convidados foram chamados do lado paterno da família, liderados pelos avós, que eram figuras importantes na comunidade local. Acompanhavam-nos 5 casais de tios e 8 primos, formando uma linha que valorizava a tradição familiar. Do lado materno, esperavam-se a avó, 3 casais de tios relativamente liberais e 6 primos. Além disso, figuras influentes foram convidadas, incluindo o senhor e a senhora Jennifer Anderson, 2 colegas médicos do hospital, 3 grupos de executivos de empresas parceiras, 3 famílias de amigos de infância, além do pastor da igreja e sua esposa. Essa lista de convidados, por si só, refletia a posição social elevada da família Wilson. O orçamento do casamento era de $100 mil. O traje formal foi especificado para os convidados e tudo havia sido perfeitamente preparado para este dia especial. Todos aguardavam ansiosamente essa manhã de primavera, quando as flores de cerejeira estariam em plena floração. No quarto nupcial da igreja de St. Mary, Emma sentou-se imóvel diante de um grande espelho, vestindo um vestido de noiva branco impecável. Maria, a maquiadora profissional, aplicava cuidadosamente os retoques finais. Linda, uma amiga de longa data, ajustava delicadamente o véu de renda enquanto, de tempos em tempos, olhava para fora,
observando a paisagem primaveril. O sol da manhã iluminava as flores de cerejeira do jardim da igreja, criando uma cena digna de um quadro, com pétalas dançando suavemente ao vento. Mas ainda não havia sinal de sua mãe ou dos outros. Uma pitada de ansiedade surgiu na voz de Linda. Margarete já deveria ter chegado. Ela prometeu vir cedo para tirar fotos para as redes sociais. Na noite anterior, Margarete havia enviado uma mensagem animada. Vamos tirar fotos maravilhosas logo pela manhã. Agora, no entanto, nenhum contato. Isso é estranho, murmurou Emma, olhando ansiosamente para a tela do celular. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de seus pais. Nem mesmo o Instagram de Ashley, que costumava ser atualizado a cada 30 minutos, havia sido atualizado desde a noite anterior. Suas stories, que normalmente eram renovadas constantemente, estavam em completo silêncio. Sua pele está ficando um pouco pálida, observou Maria com preocupação, sem interromper seu trabalho. Linhas de tensão surgiram entre as sobrancelhas de Emma. Ela podia sentir a ansiedade crescendo, e sua pele, de fato, estava ficando cada vez mais fria. Pálida, Sarah, a planejadora do casamento, entrou na sala com sua lista de verificação em mãos. Acabei de concluir a confirmação final com o pastor. Ela começou a falar, mas logo percebeu a atmosfera estranha no ambiente. Onde está sua família? Ninguém conseguiu responder. O silêncio pesado que tomou conta da sala apenas intensificou a sensação de algo errado. Do lado de fora, as vozes dos convidados que chegavam podiam ser ouvidas. Sussurros corriam pelo vento até o quarto nupcial. Eu não vejo nenhum dos Wilson. Que estranho. O smartphone de Emma tocou. Na tela, apenas uma palavra: mãe. Todos os olhos na sala se voltaram para ela ao mesmo tempo. O ar pareceu congelar. Mãe, você está quase na igreja? O que veio pelo receptor foi uma voz inesperadamente animada. Ao fundo, o som das ondas e uma música tropical ecoavam. Oh, Emma, estou no Havaí agora. Por um momento, ela não conseguiu compreender as palavras. Parecia uma piada de mau gosto. O quê? Hoje é o meu casamento. Ah, era hoje? Achei que umas férias seriam mais divertidas. A risada zombeteira de sua irmã podia ser ouvida ao fundo. Mãe, essa cadeira de praia é incrível. O som das ondas tornava aquela risada ainda mais cortante. As mãos de Emma começaram a tremer. O tecido branco puro do vestido tremeu junto. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha, borrando lentamente a maquiagem que Maria havia aplicado com tanto cuidado. Você está brincando, não está? Sua voz vacilou. Raiva ou tristeza ela já não sabia mais distinguir. Oh, desculpe, mas são as férias de primavera da Sophie, então achamos que uma viagem em família deveria ser prioridade. Mais risadas da irmã. Esse ângulo está perfeito para o Instagram. Vou te mandar umas fotos depois. Esse resort é maravilhoso. Meus seguidores vão amar. A ligação foi encerrada. O smartphone escorregou das mãos de Emma, caindo no carpete com um baque surdo. Aquele som ecoou alto em seu coração. Linda, Maria, Sarah, todas ficaram paradas, congeladas, assistindo aquela situação inacreditável se desenrolar diante de seus olhos. Somente o tempo seguiu seu curso, impiedoso, na suave luz da manhã. Então, houve uma batida discreta na porta. 3 batidas curtas. Foi como se o próprio destino tivesse vindo chamá-la. Com licença, Emma. Atrás da porta aberta, estava Jennifer Anderson. Ela se portava com dignidade, segurando um iPad em mãos, mas, diferente de antes, havia uma determinação intensa em seu olhar. Senhora Anderson. A voz de Emma tremeu levemente, não de medo, mas da estranha antecipação de algo significativo prestes a acontecer. Jennifer ergueu o iPad, virando a tela para Emma. Eu vi as postagens da sua família nas redes sociais. Na tela, fotos da família Wilson sorrindo em uma praia havaiana. Eles riam, como se nada mais existisse, como se não houvesse dor. Os olhos de Emma se arregalaram. Jennifer respirou fundo. 20 anos de amizade, eu cuidei de você. Sua voz era uma mistura de afeto profundo e raiva contida. Nos olhos dela, havia algo mais, algo inquebrantável, nascido da experiência. Hoje, deixe-me tomar o lugar da sua família. Com essas palavras, lágrimas escorreram dos olhos de Emma.
Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas quentes, o tipo de lágrimas que só fluem quando se é tocado pelo amor verdadeiro. Jennifer estendeu a mão e sorriu levemente. Vamos postar isso agora. Sua voz era firme. Carregava um término silencioso. O contra-ataque estava prestes a começar. Postar? Você quer dizer? Sim, em suas preciosas redes sociais. Jennifer sorriu levemente. Mas primeiro, vamos tirar uma linda foto. Ela pegou a mão de Emma. O calor daquele toque era reconfortante, como se tentasse preencher o vazio deixado pelo amor familiar perdido. As duas caminharam até o centro da igreja e ficaram diante dos vitrais coloridos. O sol da manhã atravessava o vidro, envolvendo-as em uma luz vibrante de arco-íris. Aquela luz parecia uma bênção do céu. Vamos criar novos laços entre nós. Naquele instante, os sinos da igreja tocaram, como se anunciassem o início de um novo capítulo. O som ecoou por Greenwich, como se declarasse ao mundo que este dia se tornaria inesquecível. Emma assentiu, enxugando as lágrimas. Naquela manhã, ela começava a entender, de verdade, o que significavam amor e família. Os convidados começaram a chegar à igreja de Santa Maria, um após o outro. A luz do sol da primavera iluminava a torre da igreja, enquanto os vitrais refletiam padrões coloridos no chão. O primeiro a chegar foi seu avô paterno. Rugas profundas marcavam seu rosto digno, e sua barba branca estava perfeitamente aparada. Ele entrou na igreja com passos firmes, ajustando a gola do casaco matinal. Jennifer Anderson se aproximou e, com calma, explicou a situação. O velho homem ficou em silêncio por um momento. O que aconteceu? Sua voz tremeu. Raiva? Tristeza? Era impossível dizer. Como alguém que protegeu a honra da família Wilson por décadas, aquilo era simplesmente inaceitável. Isso não pode ser perdoado. Suas palavras carregavam o peso de 80 anos de experiência e dignidade. Seus dedos se fecharam ao redor da bengala. O som seco da madeira batendo contra o chão ecoou pela igreja. Em seguida, chegou sua tia materna. Seu rosto estava ainda mais pálido que o de Emma. Sem palavras, ela simplesmente segurou a mão da sobrinha e chorou. O calor transmitido por aquele aperto dizia tudo. Os laços de sangue sempre estiveram ali. Como eles puderam? Sua voz carregava uma tristeza profunda. A traição da própria família era um golpe cruel demais. Um a um, os parentes chegaram. Cada vez que descobriam o que havia acontecido, ficavam sem palavras. Então, a indignação tomava conta. Os colegas médicos de Emma, acostumados a manter a calma mesmo diante da vida e da morte, perderam completamente a compostura. Isso é revoltante. A indignação era visível. Os executivos de negócios, normalmente tão controlados, usavam expressões sômbrias mais severas do que em qualquer negociação. Eles sabiam o peso das ações da família Wilson. Os amigos de infância de Emma? Eles não disseram nada. Apenas abraçaram-na em silêncio. E naquele abraço estava tudo o que precisava ser dito. As memórias compartilhadas desde a infância os uniam ainda mais naquele momento. O tempo passou. Lá fora, o jardim da igreja florescia em pleno esplendor. Pétalas de cerejeira dançavam ao vento. A cena era linda demais, quase irreal. E ainda assim, tudo o que estava acontecendo era real. A hora da cerimônia de casamento se aproximava. O ar dentro da velha igreja começou a assumir uma atmosfera solene. Foi quando o pastor se aproximou em silêncio. O pastor ofereceu palavras especiais de bênção. Sua presença carregava o peso de mais de 40 anos realizando casamentos naquela igreja. Este casamento será agradável aos olhos de Deus, pois é cercado pelo amor verdadeiro de todos aqui. Ele fez uma pausa, olhando para os noivos com ternura. Às vezes, Deus nos dá provações, mas além delas, um amor mais profundo sempre nos espera. Emma e David estavam no centro da capela. A luz dos vitrais os envolvia suavemente, como uma bênção vinda do céu. Todos os convidados observavam a cena com profunda emoção. Seus olhares estavam cheios de amor e determinação. A voz do pastor ecoou pela igreja, ressoando entre as antigas vigas de madeira. Era um som que alcançava profundamente os corações de todos os presentes. David segurou a mão de Emma. Firme, mas gentilmente.
Os sentimentos transmitidos por aquele toque eram mais eloquentes do que palavras. Emma. Sua voz carregava afeto sincero. O ambiente ficou ainda mais silencioso, solene. Diante de vocês, eu juro, embora não sejamos unidos pelo sangue, nos tornaremos uma nova família. Ele olhou para todos ao redor. Junto com cada pessoa aqui presente, teceremos novos laços fortes e eternos. O coração de Emma se aqueceu. Gotas brilhantes caíram de seus olhos. Mas, ao contrário da manhã, não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de felicidade. Pequenas gotas marcaram seu vestido de noiva, brilhando sob a luz prova de uma nova esperança. Após a cerimônia, os convidados se reuniram no salão da recepção. Ali, havia um sentimento forte, uma unidade que transcendia os laços de sangue. O ambiente, antes pesado com tristeza e raiva, agora carregava uma nova determinação. Então, seu avô paterno se levantou lentamente. O salão ficou em silêncio. Ele segurava um cálice, sua presença tão imponente quanto uma estátua. Hoje, sinto a maior raiva da minha vida. Fez uma pausa. Ao mesmo tempo, sinto a emoção mais profunda. Sua voz carregava uma força que contradizia sua idade. Cada palavra refletia a dignidade de décadas de liderança, o peso de ser o chefe da família. Os pais e a irmã de Emma não vieram ao casamento. Seus olhos brilharam com indignação contida. Isso nunca poderá ser perdoado. O silêncio no salão se intensificou. Em toda a história da família Wilson, nunca houve tamanha desonra. O ar ficou pesado. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio poderoso. Então, ele respirou fundo. Contudo, ele olhou ao redor, vendo cada rosto cheio de amor por Emma. Hoje, testemunhei algo maior, e estou convencido de que família não é apenas sangue. Ele pousou o cálice na mesa. Família verdadeira é feita de cuidado, respeito e apoio mútuo. Seus olhos encontraram os de Emma. E por isso, Emma, você nunca estará sozinha. Jennifer Anderson se levantou. Seu olhar era firme. Havia nela a dignidade de uma empresária de sucesso. E ao mesmo tempo, o calor de uma mãe. A todos, tenho uma proposta. O salão ficou ainda mais tenso. Todos os olhos se voltaram para ela. Agora, estamos ligados por novos laços. Ela fez uma pausa. E devemos dar forma a esses laços no lugar que eles mais valorizam. Um silêncio. Então, a tia materna de Emma se levantou. Enxugou as lágrimas, ainda trêmula, mas com um novo brilho no olhar. Certamente há algo que podemos fazer juntos. Olhou para os convidados. Vamos transformar nossa tristeza e raiva em amor por nossa nova família. O salão inteiro pareceu acordar. Um a um, os convidados começaram a oferecer ideias. Eram propostas que iam além da raiva e da tristeza. Cada palavra carregava um novo propósito. E assim, uma nova história começou a ser escrita. Com vontade e determinação, um grande círculo se formou naturalmente. 50 convidados deram as mãos. Esse círculo desenhou uma forma perfeita, como se simbolizasse os novos laços daquela família renascida. Vamos unir nossas forças como uma nova família. A voz de Jennifer ecoou pelo salão. Ela carregava não apenas palavras, mas expectativas para a nova história que estava prestes a começar. David segurou firmemente a mão de Emma. Todos os seus sentimentos estavam contidos naquele toque. Todos que vieram ao nosso casamento hoje são nossa verdadeira família. Emma olhou para cada pessoa ali presente. Queremos começar essa nova vida ao lado de vocês, que escolheram conexões de coração em vez de simples laços de sangue. Naquele instante, os sinos da igreja tocaram. Um som puro. Como se estivesse abençoando o nascimento de novos laços. O som ecoou por Greenwich, anunciando que aquele era um dia especial. Jennifer pegou seu smartphone. Sua expressão mostrava uma determinação silenciosa. O contra-ataque estava prestes a começar. Uma postagem foi silenciosamente publicada nas redes sociais. A imagem era simples mas poderosa. Emma, de vestido de noiva, em frente aos vitrais coloridos da igreja. A luz do sol da primavera a envolvia. Ao seu lado, Jennifer Anderson. Sua presença imponente e digna, seu olhar firme e protetor. Havia algo naquela imagem. Algo que transmitia afeto profundo e determinação silenciosa.
E logo abaixo da foto, as palavras de Emma começaram a se desenrolar. Gostaria de apresentar a convidada especial de hoje, senhora Jennifer Anderson, proprietária do Anderson Mall. Ela é amiga da nossa família há 20 anos e sempre cuidou de mim desde a infância. A postagem foi exibida em tempo real nas telas do salão de recepção. Todos os convidados prenderam a respiração. Esta manhã, recebi uma ligação da minha mãe. Ela me disse que não viria ao meu casamento. Toda a minha família cancelou o dia mais importante da minha vida, porque o Havaí parecia mais divertido. Houve um breve silêncio no salão. Mas não era um silêncio de tristeza. Era de antecipação. Algo estava prestes a acontecer. No meio disso, a senhora Anderson veio até mim e disse: "Não podemos deixar sua nova vida começar assim." Enquanto meu pai, minha mãe e minha irmã escolheram férias no Havaí, ela está me ensinando o que significa comportamento adulto verdadeiro. Minutos depois da postagem, as reações inundaram as redes sociais. Primeiro, veio a resposta da comunidade local. Depois, os círculos empresariais começaram a reagir. As vozes se espalharam pelo mundo digital. A repercussão cresceu. Até que, no salão da recepção, uma reunião de emergência foi convocada. Vamos decidir como proceder a partir daqui. A voz de Jennifer Anderson ecoou pelo ambiente. O impacto econômico será inevitável. Um executivo, parceiro de negócios da família Wilson, analisou a situação. O preço das ações da Wilson Property já está caindo drasticamente. O mercado está começando a questionar a capacidade de gestão de Robert Wilson. No meio da discussão, um tio de Emma advogado falou calmamente. Há várias opções legais. Ele fez uma pausa. Primeiro, danos por quebra de contrato de casamento. O salão ficou em silêncio. E depois, há a possibilidade de uma ação derivada de acionistas, considerando os danos à reputação da empresa. No entanto, Emma balançou a cabeça. Isso não é sobre dinheiro. Sua voz era firme, mas carregava um peso emocional profundo. Tudo que eu queria era o amor da minha família. Com essas palavras, o salão caiu em silêncio. Seu avô se levantou lentamente. Sua presença carregava o peso da história e da tradição da família Wilson. Esta é a decisão certa para a honra e o orgulho da nossa família. Todos se reuniram para uma última foto. Os convidados formaram um grande círculo ao redor de Emma e David. Seus olhares não carregavam mais hesitação. Os novos laços daquela família estavam agora claramente visíveis. Ao sinal do fotógrafo, o obturador clicou. Naquele instante, os sinos da igreja tocaram. Junto com a foto, a postagem final foi publicada. Era uma declaração solene assinada por todos os 50 convidados. Hoje, nós, a família extensa, declaramos a ruptura completa dos laços com Robert Wilson, Margaret Wilson e Ashley Wilson, que pisotearam os laços familiares e quebraram a promessa mais importante. As relações entre a família Wilson e a família Shen terminam aqui. No momento em que a postagem foi concluída, o pôr do sol da primavera iluminou os vitrais da igreja. Luzes coloridas do arco-íris se espalharam por todo o local, como se abençoassem o nascimento de uma nova família. Emma apertou a mão de David com força. Dessa vez, nenhuma lágrima caiu. Seus olhos estavam tomados por uma forte determinação. Do lado de fora da janela, as pétalas de cerejeira dançavam ao vento, banhadas pelo dourado do pôr do sol. Era como se a natureza estivesse despedindo-se do passado e dando boas-vindas ao futuro. Uma noite tranquila caía sobre Greenwich. Mas a notícia estava apenas começando a se espalhar. E deixaria marcas tanto no mundo das redes sociais quanto no mundo real. Um ano depois, Greenwich deu as boas-vindas a outra primavera. As flores de cerejeira no jardim da igreja de St. Mary floresceram tão lindamente quanto no ano passado. Mas muita coisa havia mudado. O incidente do casamento se espalhou pelos Estados Unidos através das redes sociais. A mídia cobriu amplamente a história, e ela rapidamente se tornou um fenômeno social. O caso foi descrito como a queda de uma família viciada em redes sociais, um alerta para a sociedade moderna. O colapso da família Wilson. A queda da família Wilson foi rápida e devastadora. Robert Wilson perdeu imediatamente seu contrato com o Anderson Mall. Isso significava $10 milhões em perdas anuais. Pouco tempo depois,
Outros grandes parceiros de negócios começaram a rescindir contratos. Não podemos confiar nossos negócios a um homem que nem consegue manter os laços da própria família. Essa frase se tornou um axioma no mundo dos negócios. 6 meses depois, o preço das ações da Wilson Property atingiu seu menor valor desde a fundação da empresa. Pressionado pelos acionistas e pela crise de gestão, Robert Wilson foi forçado a renunciar ao cargo de presidente. Agora, ele administra apenas uma pequena corretora imobiliária. A queda de Margaret Wilson. O colapso de Margaret Wilson foi ainda mais dramático. Sua postagem no Instagram no dia do casamento gerou uma enorme reação negativa. Críticas implacáveis surgiram de todos os lados. Seus seguidores, que antes a idolatravam, se revoltaram contra ela. Eventualmente, sua conta foi congelada. Em apenas 24 horas, Margaret Wilson foi completamente banida dos círculos sociais. Os relacionamentos que ela construiu ao longo de muitos anos desmoronaram em um instante. Sem poder mais bancar seus tratamentos de spa 3 vezes por semana, agora ela apenas suspira profundamente sempre que se olha no espelho. Diagnosticada com depressão, passa os dias confinada em casa, longe do mundo que antes era seu palco. Ashley Wilson também enfrentou um destino cruel. Forçada a abandonar sua carreira de influenciadora, ela viu sua reputação despencar da noite para o dia. O rótulo de influenciadora que traiu a própria família se tornou um peso insustentável nas redes sociais. Em apenas uma semana, sua contagem de seguidores caiu para algumas centenas. Todos os seus contratos de patrocínio foram rescindidos imediatamente. Sem outra opção, Ashley perdeu também seu cargo de diretora financeira na empresa do pai. Agora, ironicamente, trabalha meio período em um pequeno café, o tipo de trabalho que antes desprezava. O crescimento de novos laços. Enquanto isso, Emma e David começaram um novo capítulo em suas vidas. No mês passado, o casal anunciou sua primeira gravidez. A postagem recebeu mais de 100.000 curtidas e foi inundada com comentários de felicitações. Jennifer Anderson, é claro, aceitou de bom grado o papel de madrinha. Recebi o maior papel da minha vida. Suas palavras carregavam um afeto genuíno. A carreira de Emma no hospital também se tornou ainda mais gratificante. Seu hobby de fotografar o sorriso das crianças se transformou em um projeto especial chamado Sorriso de Hoje, agora um recurso popular nas redes sociais oficiais do hospital. Todos os domingos, a nova família se reúne para o jantar. O costume de passar tempo juntos na mansão de Jennifer Anderson se tornou um ritual sagrado. Nos tornamos uma verdadeira família, além dos laços de sangue. Sempre que o avô diz essas palavras, todos concordam com emoção. Novas fotos de família são tiradas todos os meses. Não para redes sociais, mas para preservar memórias reais. Os sorrisos nessas fotos não são para exibição, mas sim expressões autênticas de felicidade genuína. O primeiro aniversário de casamento. Recentemente, as mesmas 50 pessoas se reuniram novamente na igreja de St. Mary para a missa especial de primeiro aniversário de casamento. O pastor, que testemunhou todas as mudanças ao longo desse ano, ofereceu palavras de bênção. A verdadeira família é construída por corações que cuidam e apoiam uns aos outros. E vocês nos mostraram a forma mais bonita disso. Emma sentiu calmamente, enquanto acariciava sua barriga, onde uma nova vida crescia. Quero ensinar a esta criança o verdadeiro significado de família. David sorriu e abraçou sua esposa com ternura. Ao redor deles, sorrisos calorosos se espalhavam entre os membros de sua nova família. O incidente do casamento ainda é mencionado ocasionalmente nas redes sociais. Mas agora, não é mais uma história de raiva ou tristeza. É uma lição. Uma lembrança de que a verdadeira família não é definida pelo sangue, mas pelos laços forjados pelo coração. E essa lição, silenciosamente, mas com força, ressoou nos corações de muitas pessoas na sociedade moderna. Uma nova primavera, no jardim da igreja, a brisa da primavera sopra suavemente. As pétalas de cerejeira dançam no ar, exatamente como no ano passado. Mas agora, seu significado é diferente. Elas não apenas anunciam o início de uma nova estação. Elas abençoam os laços da nova família.